Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Quero cumprimentar a todos vocês que estão aí do outro lado da telinha, com a paz do Senhor Jesus. Quero pedir para você, irmão, que quando começou este áudio, não pare pela metade, fique até o final. Deus, ele quer falar com você. Amém? Deus, ele quer acender uma luz no teu coração sobre o tema que estamos falando nessa semana para vocês. Então não pare o vídeo por aqui, continue até o final, que Deus ele quer falar com você. Desde já quero pedir para você que está aí, compartilhe este vídeo com seus conhecidos, com seus irmãos, né? Deixa o seu joinha aí no vídeo, vai me ajudar a compartilhar a mensagem. Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. Aperte o sininho da notificação para acompanhar todos os vídeos que estamos aqui juntos, né, compartilhando com você toda segunda-feira. Amém, irmãos? Né, então vamos lá. Vamos falar do tema. Esse tema, irmãos, não é fácil. Não é um tema fácil. Mas também confesso aos irmãos que estava ali buscando ao Senhor. Eu não ia gravar este vídeo nesse momento que estou aqui gravando, né? Ainda é antes do almoço e eu tinha planos para gravar mais tarde, mas Deus ele me deu uma direção, irmãos, e eu quero passar para vocês, né? Eu quero passar porque muitas das vezes, irmãos, nós somos chamados de Deus, nós temos um chamado de Deus na nossa vida, mas nós não sabemos identificá-lo, nós não sabemos como agir e nem como começar, porque muitas das vezes Deus ele fala conosco, Deus ele usa pessoas para falar com a gente, mas nós mesmos não sabemos como dar o primeiro passo para o nosso chamado, né? E quero aqui estar falando, irmãos, o primeiro passo que nós devemos fazer é ouvir o Senhor. Ouça o Senhor. O Senhor ele tem algo para te falar. O Senhor ele já te disse algo, ele já te falou. Você que está aí do outro lado, o Senhor ele já falou, né? E eu, irmãos, eu não posso falar assim, ó, você tem um chamado para isso, você é chamado para aquilo. Eu não posso te falar, mas Deus ele pode, né? Eu não posso falar para vocês qual é o seu chamado, aquilo que Deus ele te chamou. Mas eu posso te ajudar neste momento, né? Eu posso falar algo aqui que o Senhor ele me falou, o primeiro passo que ele me falou, ouça o Senhor, né? Ouça aquilo que Deus ele quer para você. E com base na Bíblia, irmãos, quero estar aqui compartilhando com vocês Atos 13, do 2 ao 3. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Então eles jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram à sua missão. Né, irmãos? Aqui nós vamos perceber que ele estava orando, adorando ao Senhor, orando e louvando. E eles ouviram Jesus falar, eles ouviram a voz de Deus, né? Separem para mim Barnabé, separe para mim Saulo, né? Às vezes você que está aí do outro lado, você nem imaginava ser crente. Muitas das vezes a gente imagina assim, nossa, mas eu não me imagino sendo um missionário. Ai, eu não me imagino sendo um pregador. Ai, eu não me imagino pregando a palavra do Senhor. Irmãos, eu também já falei isso. Quando lá em Jeremias fala que o Senhor Jesus chamou, desde o ventre, eu te escolhi, Jeremias. Jeremias, ele teve dificuldade, né? Jeremias, falou assim, não, Senhor, eu não consigo. Eu sou apenas uma criança, eu não sei falar direito. E muitas das vezes você também que ouviu, eu tenho ti para um pregador da minha palavra, tenho você como um missionário, como uma missionária, tenho você como um pastor, como um diácono, como uma diaconisa.
Muitas vezes você fala, não, Senhor, eu não consigo, eu não dou conta. Mas, irmãos, foi o Senhor que vos chamou, foi o Senhor que vos separou, né? Então, assim, quando Deus te chama, irmãos, você sente. Não se engane, não confunda o teu chamado com a obra de Deus, com os talentos que Deus te dá, porque talentos, irmãos, todos nós temos, né? O chamado, você já nasce com aquele dom que Deus te deu, Ele já te escolheu, com aquilo, né? Como outra referência que eu quero falar aqui para vocês, que se encontra em Gálatas 1:15, aqui, ó. Gálatas 1:15, ó. Porém, Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. Tá vendo? Antes mesmo de você nascer. Outra coisa também que eu quero falar, irmãos. Sirva. Primeiro, Deus nos chamou para servir. Sirva a obra de Deus, sirva a seara de Deus com aquilo que você tem de melhor. Ah, irmã, como que eu vou servir? Sirva, irmã, limpando a sua igreja. Limpando, cuidando da sua igreja. Sirva, irmã, quando alguém precisar de você, meu irmão, de você, minha irmã, para fazer uma oração, para fazer uma visita. Sirva. Mas também não tenha dúvidas do teu chamado. Ah, irmãos, Deus me chamou para ministrar a palavra do Senhor, mas eu não sei pregar, eu não sei falar. Irmãos, vocês e nós temos que investir no nosso chamado. Invista no seu chamado. Se Deus chamou você para a palavra do Senhor, comece a estudar. Você se lembra quando Moisés foi chamado para ser resgatador de Israel? Nós achamos que foi fácil para Moisés, não foi não. Ele teve um tempo de preparação. E quando Deus ele te fala que o teu chamado é ser um pregador, ser um missionário, ser um profeta de Deus, Ele vai te preparar, mas aceite o tempo de preparação. Aceite esse tempo que o Senhor Jesus ele tem para você ficar recolhido, para você ficar... Porque Ele está te entregando capacitação, Ele está te entregando sabedoria, né? E tudo Deus Ele prepara, irmãos. Não é fácil. Mas quando chegar o momento, irmãos, não recua aquilo que Deus Ele tem para você. Identifique o chamado de Deus para você. Irmãos, muitas das vezes, a gente nos pega preocupados. Ah, mas eu não imagino eu pregando a palavra. Ah, mas eu não imagino fazendo missão. Você ouviu o que o Senhor Jesus disse na tua palavra? Antes mesmo de você nascer, Ele já te escolheu lá do ventre. Não preocupe com aquilo que Deus ele vai fazer na tua vida. Irmãos, outra coisa também que eu quero dizer para você, minha irmã, para você, meu irmão, que está ouvindo este vídeo, não se preocupe. Não se preocupe, porque aquilo que Deus ele tem para você, Ele não vai te deixar confundido. É como eu falei para você. Eu não posso falar para você o que Deus ele tem para a sua vida. Mas o primeiro passo que eu dei aqui, a primeira dica que eu dei, ouça o Senhor. Ouça o Senhor, porque Ele não te deixa enganado. E todos nós que precisamos saber, todos nós que nós temos dúvida do nosso chamado, irmãos, é só ouvir a voz de Deus. Se coloque em oração, coloque em consagração e pergunte ao Senhor, Deus me confirma. Porque quando nós chegamos, irmãos, neste ponto de pedir confirmação para o Senhor, nós já sabemos o nosso chamado. Nós já sabemos, mas nós não estamos aceitando. E muitas das vezes nós olhamos para a nossa incapacidade e nós não aceitamos aquilo que Deus ele tem para nossas vidas. Muitas das vezes, nós, igual o Jeremias, ele estava olhando para o pequenez dele, para o vocabulário dele, falando que ele não sabia falar bonito, falando que ele não sabia
falar da palavra, mas ele não sabia, né, que o poder de Deus é sobrenatural para fazer. Então, irmão, somente creia. A palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé. Então, irmão, viva pela fé e deixe que o dom de Deus surja na sua vida. E muitas das vezes, irmãos, nós confundimos falando assim, mas eu tenho dom para pregar, eu não posso cantar. Irmãos, mas aquilo que Deus ele tem para você, meu irmão, minha irmã, você vai sentir o ardor no seu coração se não fazer. Deus, ele vai te incomodar de uma forma que você vai ter que fazer aquilo que Deus ele tem para a sua vida, né? Você se sente incomodado de uma confirmação tão grande de Deus que você vai fazer. Você vai fazer. E a segunda coisa que eu falei é aquilo que você não pode confundir. Não confunda o teu chamado. Não confunda o teu chamado, porque você pode louvar, você pode cantar, você pode louvar, você pode orar. Irmãos, tem pessoas que têm o dom de orar, tem pessoas que têm o dom de visitar, tem pessoas que têm o dom de trabalhar com as crianças, né? Mas ele tem um chamado, né? Especialmente para cada um de nós, para cada um. E eu não vou aqui ficar falando que a direção que Deus me deu foi essa, irmãos. Ouça a voz do Senhor. Ouça aquilo que Deus ele tem falado para você e obedeça. Invista no seu chamado. Se Deus ele está falando que você tem um dom, irmãos, para fazer missão, pede ao Senhor uma direção para Deus e comece a fazer missão. Comece, irmãos, o fogo de Deus vai arder no seu coração. E você vai começar a fazer estratégia de pontos de missão, de pontos de culto. Irmãos, se você tiver o dom de pregar, Deus ele vai fazer com que este chamado queime no seu peito e você vai ter um desejo pela palavra do Senhor. Você vai almejar a conhecer a palavra do Senhor. Você vai almejar a aprofundar nas escrituras sagradas. Você vai ter que investir no teu chamado. Como eu vou investir, minha irmã? Você vai investir, você vai comprar Bíblias, livros, você vai fazer um curso, né, irmãos? Irmãos, nós temos que investir. Se o teu chamado, minha amada irmã, é orar, você vai pedir ao Senhor. Aonde você for, Deus ele vai colocar uma pessoa ali para você estar orando e você vai fazer. Você vai descobrir qual é o teu chamado. Não preocupe. Apenas faça. Apenas faça aquilo que Deus ele quer que você faz. Apenas serve. Serve ao Senhor em espírito, em verdade. Não se preocupe, porque aquilo que Deus ele tem para você, você já veio com este dom desde lá do ventre da sua mãe. Ele já te chamou com isso. Muitas das vezes você, meu irmão, que está ouvindo esta mensagem agora, você tem falado, eu não consigo entender a palavra do Senhor. Eu tenho chamado para ser palestrante, para ser ministrante, para ser um pregador, mas eu não tenho entendido a palavra do Senhor. Como que eu vou falar da palavra do Senhor se nem eu não estou conseguindo? Irmão, não preocupe. Eu te digo mais uma vez, ouça a voz do Senhor. Ouça o Senhor, que Ele quer falar contigo. Ele quer falar com você aqui, como eu falei em Atos 13. Você conhece a história de Saulo, como ele foi chamado? Não importa. Deus, ele te capacita. Você está aí falando. Você está aí imaginando, meu Deus, eu não consigo pregar para uma multidão de pessoas. Eu não consigo subir num altar e pregar. Você não imagina, mas Deus já decretou isso para você. Ide, vai. Falar é fácil, né, irmã? Mas ir é difícil, né? Mas Deus, ele vai, irmãos, te capacitando de uma maneira. E também não espere você ser capacitado. Porque Deus, como diz, né?
Deus, ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita o escolhido. Ele vai te capacitar, irmãos. Ele vai te capacitar, não se preocupe. Ele está te capacitando. Sabe esse desejo de ler a Bíblia? Ah, irmã, mas eu nem sonhava em ser crente, hoje eu sou crente. Eu não sonhava em cantar, mas hoje eu canto. Eu nem sonhava em pegar no microfone, mas hoje eu pego. Não é assim que Jesus faz. É assim que Deus faz com você, comigo. Ai, mas minha vida, irmão, há 2 anos, 3 anos, 5 anos atrás, eu vivia no mundo. Eu vivia fazendo a vontade do mundo. Eu vivia fazendo a minha própria vontade. Hoje eu estou dentro da igreja. Deus já começou a mudar a tua história. Não já? Deus já fez um vira-volta na sua história. Por que você ainda tem dúvida do teu chamado? Nós não podemos recuar diante daquilo que Deus ele tem para mim e para você. Né, meus irmãos? Não tenha medo. E outra coisa também que eu quero falar para vocês. Pergunte a um pastor se eles sonhavam em ser pastor. Muitos falam assim, não foi o meu querer. Eu já ouvi falando assim, se fosse pela minha vontade eu não estava aqui, igreja. Mas é a vontade de Deus. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único Salvador, como nós colocamos à disposição do Senhor, né? Quando nós falamos assim, ó, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós estamos falando assim, eis-me aqui, Senhor. Né? Eu estou à sua disposição. Lembra quando Deus ele chamou Isaías, ele disse, eis-me aqui. Né? E ele não sabia, né? Mas também Jesus ele colocou brasa viva. Ele colocou as palavras que aquele homem precisava na boca dele. Então, irmão, não tenha medo do teu chamado. Não tenha medo de descobrir o teu chamado. Não tenha medo, irmãos, de se sentir incapaz, viu? Não tenha medo de não conseguir realizar aquilo que Deus ele tem para a sua vida. Se Deus ele te chamou, é como eu falei no início do vídeo, eu não posso falar para você aquilo que Deus ele te chamou. Mas aqui no final, ao finalizar esse vídeo, eu digo mais uma vez, ouça o que o Senhor Jesus ele te falou. E apenas obedeça. Obedeça o teu chamado. Obedeça aquilo que Deus ele te entregou nas suas mãos para você fazer. E por final, irmãos, invista no teu chamado. Invista. Invista em oração, em jejum, em consagração. Entregue ao Senhor Jesus cada dia mais a tua vida. Como vocês têm feito. Porque todos vocês que têm visto e vai ver este vídeo, Deus ele tem um chamado para a sua vida. E a partir do momento que vocês se disponibilizam e falam, eis-me aqui, Senhor, o Senhor, ele completa a obra na sua vida. Não importa a dificuldade que você vai estar tendo ou vai ter nos primeiros passos. Viu? Os primeiros passos da tua coragem, da sua fé, da sua perseverança, vai determinar o seu final. Viu? Porque muitas das vezes, quando nós nos sentimos incapazes, mas nós falamos, eis-me aqui, Senhor. Não sou eu que mando em mim, mas é a tua vontade que tem que ser cumprida. Aí sim o Senhor Jesus ele vai te capacitando cada dia mais. Amém, meus irmãos? Era isso que eu queria dizer para vocês. Foi essa a direção que o Espírito Santo me passou. E eu espero que esteja aí o discernimento do Espírito Santo seja grande aí na tua vida. Que o Senhor Jesus ele venha cada dia mais a te abençoar e abrir a tua mente, a tua visão espiritual para que vocês venham desenrolar o rolo do Espírito Santo, desenrolar a tua chamada. Amém? Fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus possa te abençoar grandemente. E não esqueça, exerça o teu chamado, viu? Invista no teu chamado. Não importa. Não importa, porque eu não quis falar aqui muitos chamados, mas a palavra da direção do Espírito Santo, que eu quero deixar para a sua vida é, ouça o Senhor. Ouça, porque Ele tem algo para te falar. Ele tem algo para te confirmar no seu coração. Apenas ouça,
Porque o que o Espírito Santo de Deus ministra aí dentro de você vai queimar na sua alma. Vai queimar e você vai ter a certeza daquilo que Deus ele tem para a sua vida. Viu? E creia que você está no caminho certo. Porque aquilo que nós fazemos, que quando não é o nosso chamado, Deus ele fala. Nós não fazemos da mesma forma. Mas aquilo que nós fazemos, quando Deus nos chamou, você vai ter certeza que aquilo, e esse é o teu chamado. Se você canta, e você sente aquela confirmação de Deus, esse é o teu chamado. Se você prega e fala, meu Deus, às vezes você nem prega bem. Às vezes nós estamos com tanta dificuldade, mas quando você fala da palavra do Senhor Jesus, você se sente aquela alegria, aquela paz de espírito. Você sente assim, meu Deus, obrigado. Eu fiz algo para o Senhor neste dia. Este é o teu chamado. Se você sai para evangelizar e sente aquela alegria, aquela realização, irmãos, você vai dizer, este é o meu chamado. Obrigado, Senhor. Viu? Se você sai pelo mundo, aonde que você passa, você está fazendo missão, você está evangelizando, você está fazendo a missão, você vai dizer, ai, Jesus, este é o meu chamado. Tem muita gente, irmãos, que já é ungido para missionário e não missionários. A gente vê mais missionário, né? Missionário sai, missionárias. Mas tem gente que tem a unção de missionário ou missionária, mas não está fazendo nada para missão. Não faz diferença nenhuma no mundo que vive, na onde passa, né? Então, assim, a gente vê que foi o homem que ungiu, mas não foi o chamado de Deus para aquela pessoa, né? Então, irmãos, faça a diferença. Aonde que você estiver, faça o seu dom que Deus te chamou iluminar aqueles que precisam, viu? Com a palavra, se você for chamado para a palavra, com uma palavra você faz a diferença. Viu, meu amado e meu amado irmão? E é isso. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém? Que este vídeo possa te ajudar, em nome de Jesus.